Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de física. Eu sou o professor Deni e a aula de hoje é destinada à primeira série do ensino médio e traz como tema a nossa força de tração e força elástica. Vale destacar que esses dois assuntos se encontram no livro didático, o volume 2, na página 22. Antes de tratarmos dos dois assuntos, que é a força de tração e força elástica, nós devemos relembrar duas forças fundamentais. Foram as duas que nós já estudamos. Foram a força peso e a força normal. A força peso, vocês viram o seguinte, que todo o corpo que se encontra na superfície da Terra está submetido a uma força que nós chamamos de força peso. A força peso é aquela que puxa todos os corpos para o centro da Terra. E o produto da massa vezes a aceleração da gravidade dá justamente o módulo da força peso. Então, se vocês querem calcular o peso de um objeto, é necessário que vocês saibam qual é a massa e a aceleração da gravidade do local. Para nossos estudos, o livro didático, em boa parte dos exercícios, adota o valor para a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado. Beleza? Então, se você tem uma força que puxa os objetos para o centro da Terra, o que irá impedir desse corpo em entrar na superfície da Terra? É justamente uma outra força que também estudamos, chamada de força normal. A força normal impede a entrada de todos os corpos na superfície da Terra. Mas chama atenção para um detalhe. Eu não posso afirmar que o peso e a força normal formam um par de ação e reação. Se nós recordarmos alguns exemplos, nós vimos o seguinte: se um objeto, um bloco, suponha que seja um bloco, nós tivemos diversos exemplos assim. Se você tem um bloco em cima de uma superfície horizontal e esse bloco está em repouso, né, submetido a uma única força, que é a força peso. Então, este bloco estará aplicando uma força para baixo, né, no solo, e o solo estará aplicando uma força para cima. Isso aí nos faz recordar a terceira lei de Newton, que diz que para toda ação existe uma reação. Então o bloco aplica uma força na Terra e a Terra aplica uma força no bloco. Essa força que o bloco aplica na Terra é a força peso. E a força que a Terra aplica no bloco é uma força contrária, equivalente ao peso do próprio objeto. Eu não posso afirmar que o peso que está atuando na direção vertical, sentido para baixo, formará um par de ação e reação com a força normal, que estará apontada para cima, né? Na vertical também. Eu não posso, beleza? Então, vocês devem recordar aí que peso e normal não formam um par de ação e reação. Também devo recordar que a força normal não tem equação definida, que é diferente, que é totalmente diferente do peso, né? A força normal ela se molda de acordo com o sistema. Se o sistema for na horizontal, você terá uma equação para a força normal, se estiver na vertical, terá outra, se estiver no plano inclinado, terá outra, outro sistema físico, né? Outra forma de calcular a força normal. Então, o assunto de hoje, o primeiro aí destacado, foi força de tração. Como vocês viram, né? Só força, só força. Vocês viram que força é a interação entre corpos capaz de causar deformação ou movimento. Então, se vocês
observarem um corpo deformado ou um estágio de deformação, vocês podem afirmar que ali existe uma força. Se você tem um corpo que está sofrendo, ou passando, ou está se movimentando, você também pode afirmar que ali também existe uma força. Então, se você vê um corpo se movimentando devido à ação que você não tem conhecimento a priori, mas você pode afirmar que ali existe uma força, seja ela uma força de contato ou uma força de campo. Então, como a definição que traz aqui no nosso livro didático, que cita o seguinte: a palavra tração deriva do verbo tracionar, que significa esticar ou puxar. Dessa forma, quando um corpo sofre um puxão, a força que é aplicada em suas extremidades é chamada de força de tração. Chama atenção aqui para outra parte do livro que diz: força de tração é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, logo possui módulo, direção e sentido. Como eu faço para calcular o módulo da força de tração? Como eu falei anteriormente, a força de tração não tem equação definida, ela se molda de acordo com o sistema. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Preste atenção, aqui já está colocado no quadro, mas eu vou tentar passar a ideia como é que vocês fazem para calcular a força de tração. Então aqui eu tenho um bloco que está suspenso por um fio, né? Um fio. Esse bloco tem uma massa de 10 kg, né? Logo, ele está sendo puxado para o centro da Terra. A direção aqui, ó, é vertical. O peso está no sentido sul para baixo, né? Para baixo. E o peso faz com que o fio de sustentação venha a esticar. Então, se o fio está esticando devido à interação plataforma e bloco, essa força recebe o nome, chamada de força de tração, como diz a nossa teoria. Olha, a teoria diz: a força de tração é uma grandeza vetorial que resulta da interação, aqui no nosso caso, bloco e plataforma, por contato entre dois corpos, mediada por corda, fio ou cabos. Ah, professor, então só existe tração em fios, cabos, filamentos, cordas? Não. Mas para os nossos estudos nós iremos dar destaque para esses elementos, né? Que é a corda, fio, filamento e cabo. Beleza? Então a interação entre corpos, que é mediada por um fio ou corda, essa força é chamada de força de tração. Mas eu citei como é que eu faço para calcular o módulo. Neste caso, para um sistema em repouso, eu tenho que a força resultante é igual a zero. Para um sistema em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, se eu tenho força resultante igual a zero, basta eu analisar meu sistema. Meu sistema é uma plataforma, um bloco e uma corda. E o sistema é formado por duas forças aqui que estão apresentadas: peso e atração, né? Como é que eu faço para calcular o peso? Produto da massa vezes a aceleração da gravidade local, né? Então, se eu tenho em mãos o valor da massa, se eu multiplicar pela aceleração da gravidade, eu teria um peso igual a 100 newtons. Ao analisarmos esse sistema, eu tenho tração para cima e P para baixo. O que eu faço? Com vetores em sentidos opostos, eu faço uma diferença, uma subtração. Então, eu terei tração menos peso.
é igual a zero, resultando em tração igual ao nosso peso. Peso de quem? Do bloco. Então, neste exemplo aqui, o exemplo 1, a nossa tração será igual ao peso. Então, nós podemos concluir que a tração será igual a M vezes G. Professor, sempre será assim? Não. Como eu falei, a força de tração ela se molda de acordo com o nosso sistema. Beleza? Agora nós vamos analisar a questão da direção e o sentido, que se encontra aqui na página 23. Página 23, tá? Página 23 se encontra aqui a determinação da força de tração. Então ele cita: se tração é um vetor, logo possui módulo, direção e sentido. Como é que eu faço para calcular o módulo? Como eu citei, não tem equação definida. Ele cita aqui: condicionado pela ação das outras forças e pela aceleração da gravidade. No nosso exemplo, nós vimos que as forças que atuam é o peso, né? Logo, o peso causou um esticamento, digamos que seja assim. O peso esticou a corda, logo teve uma interação que causou uma ação na corda. E essa ação fez com que viesse surgir a nossa força de tração. Se vocês observarem, a direção do nosso exemplo é a direção vertical, né? Aqui diz direção do segmento da corda. O que isso quer dizer? Se o nosso sistema estiver na horizontal, nós tivermos um conjunto de blocos que estão ligados por cordas e se encontram na horizontal, a direção da força de tração será horizontal. Se nós tivermos um sistema, que é o caso deste exemplo aqui, que tem um rapaz, uma mala e uma corda que está sendo utilizada para levar essa mala até a parte superior do edifício, eu acredito que seja um edifício, um prédio, algo assim do tipo. Então, neste caso, a direção é vertical, né? Direção vertical. Mas se tivesse na diagonal, também você segue a questão da direção que está sendo colocada no exemplo, né? Então, a direção da tração vai ser de acordo com o nosso sistema. Sentido, ele cita que é para nós analisarmos que ação estica a corda. Então, neste caso aí, a bolsa se encontra no chão. Quem vai esticar a corda seria o rapaz. Então, o sentido da tração estaria para cima, porque a força aplicada pelo rapaz, né, que faria com que a corda viesse a esticar. Então, a força aplicada pelo rapaz que está para cima tem o mesmo sentido da nossa tração. Beleza? Desculpe. Então, depois de nós vermos esses detalhes de módulo, direção e sentido, vamos ver a aplicação da tração em roldanas e polias. Beleza? Existem dois tipos de roldanas: a roldana fixa e a roldana móvel. Qual o objetivo da roldana fixa? O objetivo da roldana fixa é justamente facilitar o deslocamento dos objetos. No exemplo que é colocado aqui, se vocês observarem, eu vou até colocar aqui. Se vocês observarem, colocar em vermelho, né? Se vocês observarem, o rapaz está puxando pelo pulso. Se ele tivesse algum material para deixar uma polia fixa, ele puxaria com mais facilidade. A polia fixa é utilizada com frequência nas construções para levar tijolos, cimento, tá entendendo? Boa parte das coisas para edifícios. Então,
Em vários prédios é utilizado isso durante a construção civil ou qualquer outra casa que tenha andares acima, né? Se andares é acima, né? Enfim, continuando. Então, como eu falei, existem dois tipos de polias, fixa e móvel. O objetivo da polia fixa é justamente facilitar o deslocamento dos objetos. Mas a polia móvel tem como objetivo minimizar a ação do peso. Então, se você tem um objeto que você quer deslocar para uma certa altura, se você utilizar uma polia móvel, você irá minimizar o peso desse objeto. Em nossa teoria, ele diz o seguinte, olha só. Vem aqui na página 24. As polias móveis, ao contrário das polias fixas, alteram a intensidade da força que deve ser aplicada. Uma polia móvel inserida em um sistema reduz pela metade essa força. Então, se você tem um objeto de 200 newtons, né? 200 newtons de força é equivalente a uma massa de 20 quilogramas. Se você tem 200 newtons de força e se você está fazendo o uso de uma polia móvel, essa força, né, irá cair pela metade. Aí eu pergunto, como isso ocorre? Se você está diante de uma polia móvel, coloque um objeto, né? O que isso significa? O que irá acontecer? Vou mostrar aqui para vocês direitinho. Olha, observe aqui no exemplo. Um exemplo. Imagine que você tenha um sistema de polias, né? Eu tenho um sistema com duas polias aqui. Uma polia móvel e uma polia fixa. Olha lá. Tem um objeto sustentando essa polia. E aqui é a força. Qual seria a força que eu deveria aplicar com o objetivo de deslocar esse objeto com mais facilidade? Observe que todo peso que chegue em uma polia móvel, esse peso cai à metade. Então observe aqui. O peso de 400 newton chegou numa polia móvel. Então significa que esse peso irá se dividir na metade. Então, neste lado do fio, eu teria o peso dividido por 2. E aqui deste lado também peso dividido por 2. Então, a força necessária teria que ser igual a P dividido por 2. O peso é 400 por 2, então a força necessária seria somente de 200 newtons. Vamos acompanhar o exemplo do livro didático. No livro didático, tem um sistema aqui, ó. Vou pegar pintar aqui também. Deixa eu ver, esse aqui acho que é o pincel. Esse. Vou colocar de azul. Então eu tenho aqui o meu sistema. Tenho um bloco com um peso desconhecido que está chegando em uma polia móvel. O que acontece com todo o peso que chega em uma polia móvel? É dividido à metade.
Então, deste lado aqui, ó, vai P dividido por 2. Observe que essa polia móvel está ligada por um fio. Então, a interação entre corpos que tem como mediador uma corda, um fio, um cabo, nesse sistema irá surgir a nossa força de tração. Então, o nosso peso irá para essa corda dividido a metade, ou seja, cai na metade. Então, a tração nessa corda será igual ao peso dividido por 2. Do outro lado é o mesmo processo, né? Então, a tração do outro lado da corda também será P dividido por 2. Observe que esse peso dividido por 2 chega em outra polia móvel. Novamente, o que acontece? Então, se aqui fosse 200 newtons, 200 newtons, então 200 newtons chegando na primeira ficaria 100. Quando chegasse nesse aqui, ó, 100, novamente iria dividir a metade. Gera P por 2, dividido por 2 seria P dividido por 4. Então, se você teria 100, aqui já passaria a ser 50. Ou então você segue com o processo P por 4, então chega à conclusão que a força a ser aplicada aqui seria quem? O nosso peso dividido por 4. Por 4. Então, nossa força, se fosse um peso de 200 newton, nossa força seria de apenas 50 newtons. Observe que nosso sistema, a polia fixa, que é essa, serve apenas para facilitar o deslocamento dos objetos, enquanto a móvel minimiza a intensidade da força. Beleza, gente? Então, espero que tenha ficado claro essa parte de polia móvel e polia fixa, onde nós nos deparamos com a ação da força de tração, que é a interação aqui neste caso, olha aí, as polias com a plataforma faz surgir a nossa força de tração. Agora, imagine uma situação onde vocês tenham um sistema na horizontal em movimento que não seja ele retilíneo uniforme. Então, neste caso aqui eu montei o exemplo 2, é uma situação no qual eu tenho dois blocos que estão submetidos à ação de uma força de 60 newtons, né? Observe que ao aplicar uma força de 60 newtons no bloco B, automaticamente o fio que liga o bloco A ao bloco B irá esticar, né? Ao esticar, força entre dois corpos por contato, no qual o corpo fica submetido a uma intensidade, nós chamamos de tração. Então, neste caso, observe que a tração sempre estará nas extremidades da corda, né? E tem o mesmo valor, né? Então, qual o nosso objetivo aqui? Como eu faço para calcular a tração entre os blocos A e B? Escutarei a tração. No caso, a força de tração, é bem melhor, né? A força de tração entre os blocos A e B. Então, acompanhe comigo. Observe que o nosso primeiro passo é encontrarmos a aceleração de todo o sistema, né? Então, vamos atrás da nossa aceleração do sistema todo. Significa que o bloco A terá a mesma aceleração
do bloco B. Então, olha só. Força resultante, segundo a lei de Newton, é igual a M vezes A. O que é força resultante? É o conjunto de forças que atuam em um sistema físico. Neste caso, força resultante tem quantas forças que irão causar movimento? Tração vai causar movimento? Ou é a força que vai causar movimento? No nosso caso que a força causa movimento no B, que automaticamente está ligado ao A, a corda irá esticar, também puxará o bloco A. Então a força terá que ser capaz de puxar o bloco B e o bloco A. Então a força capaz de causar movimento no nosso sistema é apenas F, que tem um módulo de 60 newtons. Então força resultante igual a M vezes A. Força resultante é quem? Quem é a nossa força resultante? F. F. Nossa massa. F foi capaz de puxar apenas a massa B. Como B está interligado a A, ele também puxará o bloco A. Então você terá que colocar aqui a massa do conjunto, que é a massa do A, mais a massa do B, vezes a aceleração do conjunto. Vale destacar que nesse primeiro momento vocês devem considerar todo o conjunto. Força resultante é o conjunto, massa do conjunto e a aceleração que vocês encontrarão é do conjunto também, beleza? Então massa de A mais massa de B. Quem é o valor da força que causa movimento? 60 newtons. Conjunto, a soma das duas massas, 2 kg e 4 kg. Está aqui, ó. Uma massa de 2 e outra massa de 4. Então teria uma aceleração igual a 10 metros por segundo quadrado. Isso significa que o bloco A e o bloco B teriam a mesma aceleração. Professor Denis, mas o senhor falou como eu faço para calcular a força de tração. Como se ter força de tração não tem equação definida, né? Não tem equação definida. Nós temos que moldar de acordo com o nosso sistema, beleza? Então vamos lá, vou continuar. Se eu quero calcular a força de tração, nos resta escolher um dos blocos. Por facilidade, vamos escolher o bloco A. O bloco A, agora se você observar, está submetido a uma única força, né? F está sendo aplicada em B. B, no caso aqui, estaria submetido à força F e à força de tração, mas o A só está submetido à força de tração. Olha lá, ó, essa que está aqui, ó, o desenho, a setinha. A setinha que está na direção horizontal para a esquerda é a força que está sendo aplicada lá em B. A setinha que se encontra na horizontal para a direita é a força que atua em A. Então a única força que atua em A é a tração, força de tração. Então, assim, por conveniência, eu pego o mais simples, mas nós iremos fazer os dois casos, beleza? Então, olha só. Então, no bloco A, está submetido a uma única força. Primeiramente, você faz o conjunto. No segundo momento, você faz o parcial, que é de cada bloco. Então, você vem aqui. Força resultante é igual a M vezes A. Só que agora não é mais o conjunto. É apenas o nosso sistema do bloco A. Qual a única força que atua em A? É a nossa força de tração. Qual a massa do bloco A? 2 kg. Qual foi a aceleração do A? Lembrando que a aceleração do A é igual à aceleração do B, que é igual à aceleração do conjunto, que foi 10. Então, a força de tração no bloco A é igual a 20 newtons. A força, como diz a teoria, a força de tração, elas são iguais nas suas extremidades. Então, se aqui tem 20,
no outro lado também tem 20. Então, a força de tração no bloco A é igual à força de tração no bloco B. Beleza? Agora irei apagar essa parte e iremos fazer o processo agora utilizando apenas o bloco B. É um pouco mais trabalhoso, mas é necessário comprovar a todos, para todos, que a tração é a mesma. Então nós teremos que encontrar 20 newtons. E devemos também lembrar que a aceleração foi 10, tá? Então nós vamos aqui, vou apagar essa parte, né, toda aqui, e teremos que encontrar um valor de tração igual a 20 newtons. Lembre disso. Então, ao escolher o bloco B, você já deve perceber que no bloco B está submetida a ação da força F, 60 N, e a força de tração. Que em termos você já viu um valor utilizando o bloco A, mas nós vamos verificar, comprovar se isso é verdade. Então, força resultante é igual a M vezes A. Agora, chama atenção. Atenção. E atenção novamente. A pergunta, por isso que é bom estar ali frente a frente com os alunos, porque eu passo muito tempo aqui, gente. Eu me sinto muito preso, porque eu gosto de estar interagindo. Meu ponto forte é a interação. É chamar a turma para interagir. Aqui eu estou chamando ninguém. Estou vendo aqui só meu quadro do Flamengo, não faz nada. Enfim, não tem ninguém para interagir. Então, olha só. Ao analisarmos o bloco B, nós devemos observar algo importante dentro desse assunto. Quem é que causa movimento, gente? É a tração ou é F? Eu acredito, né, que vocês vão responder que é a força F. Então é ele, na nossa força resultante, que virá à frente. Então é F. Então F está para lá, horizontal direita, é ele que causa movimento. Quem está para o lado esquerdo? Força de tração. O que eu faço com vetores em sentidos opostos? Subtrai, não é isso? Aqui eu estou analisando apenas o B, não é isso? Então aqui seria a massa do B, vezes a aceleração do conjunto. Quem é F? 60. Massa do B, 4. Qual foi a aceleração que nós encontramos anteriormente? Foi de 10. Aqui dá 40, né? 60 está positivo. Vou usar um termo que é muito colocado aí, é utilizado por diversos professores, mas todos sabem que não é assim que funciona. Ao colocar o 60 para o outro lado, vai ter uma mudança no sinal. Menos T é igual 40 menos 60. Não é isso? Deixa eu colocar aqui 40 menos 60. Logo, tração será igual a 20 newtons. Com isso, comprovamos que a tração, força de tração entre os blocos aqui realmente é de 20 newtons. Então, resumindo, que a força de tração é a interação entre corpos, né, por contato, que é mediada por fios ou por cordas. Força de tração não tem equação definida. Ela se molda de acordo com o nosso sistema. Não é isso? É outro detalhe importante, que nós estamos aqui moldando, aqui neste caso não é mais para um corpo que se encontra em repouso, e sim em movimento uniforme variado. É um assunto que nós iremos ver ainda. Nós vimos lá, resumindo também a questão de roldanas e polias. Nós vimos que a polia fixa, ela tem como objetivo facilitar o deslocamento dos objetos, enquanto a polia móvel reduz a intensidade da força à metade. Com isso, nós fechamos a parte relacionada à força de
de tração, beleza? Vamos então à nossa força elástica, né? Então, falando de força elástica, como já diz aqui, deixa eu ver qual é a página. Página força elástica, que são os exercícios que vocês devem resolver, né? Força elástica. Como já diz, força é a interação entre corpos. Como diz a teoria aqui, força elástica é toda a força que existe em objetos que têm capacidade em se deformar. Então, se você tem um objeto que ele, ao ser deformado, você vai ter uma sensação que existe uma força sendo aplicada em você ou até mesmo em outros objetos, ali naquele instante estará existindo a ação da força elástica. Mas por que isso? Onde que existirá a força elástica? Justamente em objetos que têm a capacidade de se deformar. Com isso, tem minha aqui, ó. Nesta página, deixa eu ver, 28, fala o seguinte: força elástica, elasticidade é uma propriedade de determinados corpos ou materiais que, após serem deformados pela ação de uma força, têm a tendência de se restituir, beleza? Então, todos os corpos têm a capacidade de ser deformados e retornam ao seu estado natural, estão submetidos à ação de uma força que nós chamamos de força elástica. Como eu faço para calcular o módulo da força elástica?